está presente. E eu creio que o Senhor sempre tem liberado a sua palavra, tem liberado o seu amor, tem colocado sobre nós sempre o privilégio de podermos estar na sua casa e podermos adorar e engrandecer o seu nome. E eu gostaria que você nesse instante pudesse fechar os seus olhos e pudesse dizer assim: Senhor, eu te agradeço pela tua bondade, a tua fidelidade. Te agradeço porque o Senhor está aqui agindo e operando sobre as nossas vidas. E que neste momento, Pai, nós possamos juntos declarar que o teu amor, a tua graça e a tua presença estão presentes sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem liberado o seu amor e a sua presença. E a tua palavra nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, o verso 10, que aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E nessa noite nós estamos aqui para lhe render graças, louvores, lhe dar toda adoração e gratidão por tudo que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor é aquele que supre também, é aquele que nos alimenta, é aquele que faz a obra acontecer em cada um de nós. E por isso nesta noite, nós também queremos te bendizer e te adorar, através, ó Pai, de nossas ofertas, através dos nossos dízimos e primícias. Queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sido bondoso e fiel nesta área, e tem manifestado o seu amor. E nessa noite nós também queremos entregar esta gratidão, este amor que nós temos por ti, em devoção, em adoração, através de sementes que vamos lançar no teu altar. Que o Senhor, ó Pai, veja e olhe sempre o nosso coração de adorador, que te ama e quer sempre, sempre te adorar cada vez mais. Que o Senhor, ó Pai, receba cada semente do nosso coração agora, que será ministrada e lançada diante do teu altar, ó Pai. E eu quero te pedir, irmão, irmã, você tem nas cadeiras o envelope, mas também temos a chave Pix, para que você possa entregar uma oferta de amor, uma oferta de gratidão ao Senhor e declarar: Pai, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor está sempre agindo e operando nas nossas vidas. E enquanto você prepara a tua oferta, nós vamos cantar És Fiel, Senhor, ok? Vamos lá então? És fiel em todo tempo, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Amém? Você pode se assentar. Fale para a pessoa ao lado assim: você é uma bênção, querido. Põe um pouquinho de volume no meu microfone, queridos, que está bem embaixo. Daí eu tenho que me esforçar muito. Alô, isto. Que bom tê-los aqui para louvar e adorar o nosso Rei Jesus. E hoje nós estamos recebendo um amiguinho novo na igreja, né, que está não apenas visitando, mas está vindo pela primeira vez. E nós queremos hoje recebê-lo aqui nesta casa como parte da nossa família. E eu quero convidar então
ao Diego e à Ana, com suas famílias, para vir aqui à frente para hoje apresentarmos o nosso grande Emanuel, que chegou muito, muito rápido, muito ligeirinho. Pode subir aqui, queridos pais, não sei quem vocês convidaram para estar aqui, mas queremos que vocês venham participar conosco desse momento. Vem aqui em cima bater foto, embaixo, todo lugar, ok? Amém? Como é que está o nosso pequeno? Tudo tranquilo? Se adaptando? Todos vocês se adaptando? Muitas podem chegar sem problema algum isto. Muito choro? Só quando tem cólica. Então tá bom, então tá na bênção, tá na bênção. Mas todos vocês sabem, e recentemente aconteceu algo preciosíssimo de Deus. A Ana e o Diego receberam uma ligação no dia 2/11, ou 10. Não, do 2, né? 10/2. Vamos consertar esses números. Porque tudo tem uma identidade. Os números aqui têm identidade. Mas no dia 10/2, eles receberam uma ligação que ia mudar a vida deles por completo, né? Todos nós já estávamos acompanhando há algum tempo já, eu particularmente, tanto o Diego como a Ana, ele já estava há alguns anos na fila de adoção. Para ser preciso, vamos usar o número 6 anos, né? Eles estavam, pode chorar, Emanuel, não tem problema nenhum, né? E nesse dia 10/2, eles receberam uma ligação dizendo, viu, temos um presentinho para vocês. E eles foram pegos de surpresa, e eles falaram assim, ó, chegou, tá aqui, é para vocês. Vocês querem? E eles, é lógico que queremos, e se pudessem saíam correndo no mesmo dia. E aí no dia 11/2 agora, dia 11 de fevereiro, eles me mandaram uma mensagem pela manhã dizendo assim, pastor, queremos conversar com o senhor em videoconferência. Eu já tremi na base, porque toda vez que querem conversar comigo é bomba. Geralmente é bomba, algum problema, alguma luta. E eu falei, então tá bom, eu fiquei o dia inteiro naquele pensamento, o que vai vir, o que é? E eles pegaram na noite que nós conversamos, falaram assim, pastor, você lembra quando Deus usou sua vida no dia 2/11, agora vamos corrigir, né? No dia 2/11, Elizabeth, é nós. No dia 2/11, Deus usou sua vida para entregar uma palavra para nós aqui na igreja. O senhor lembra? Eu falei, eu não vou lembrar de jeito, é muito difícil eu lembrar, só se forem colocando as palavras. E eles foram colocando as palavras. Eu falei, eu lembro que eu estava aqui nessa posição e vocês estavam ali. Sim. E o Senhor falou o seguinte, que está chegando o filho da promessa. E ela falou assim, pastor, chegou. Eu falei, como assim? Chegou, amanhã nós vamos buscar ele. Eu falei, como assim buscar? Eles me explicaram. Eu falei, meu Deus do céu, como assim do dia para a noite? Eu imaginava que esse negócio demora, porque eu já vivi isso em família, sei que isso demora, que não é assim tão rápido. Não, é para amanhã ir buscar. O senhor não quer ir com a gente? Porque pastor não faz nada, né? O senhor não quer ir com a gente ir lá buscar ele? Eu falei, é lógico que eu vou, vamos estar lá firme. E no dia seguinte nós fomos lá no fórum e foi algo assim tremendo. Por quê? Eu vou colocar aquilo que eu senti, aquilo que eu experimentei. Eles podem ter vivido outra situação, mas eu vivi algo diferente naquele dia. Nós andamos por todo o fórum. Eu nunca vi um negócio desse. Você vai lá para receber uma criança e não estávamos só nós, tinham os amigos deles, as amigas, a Elizabeth estava lá com as netas também. E nós começamos a andar por todo o fórum, vai numa sala, daí a gente pensa que é naquela sala. E a Ana chorava, e o Diego tremia, e tudo, e sabe aquela loucura, todo mundo com foto, querendo bater foto, cadê esse menino? Aí eles falaram, não, aqui vocês vão primeiro apresentar-se,
Vocês vão lá do outro lado do fórum. Daí começa aquela procissão, né? Anda por todo o fórum. E eu fiquei assim, impressionado com aquilo, porque por que andar por tudo aquilo? Por que viver essa experiência? E foi algo que chamou a atenção, que quando nós chegamos na sala para receber o Emanuel, eles falaram assim, queremos só família. Daí todo mundo ali, né? Quem é família? Tinha um ou dois. Ah, a avó está lá embaixo, não pôde subir aqui. Daí a mulher olhou e falou assim, sabe, Duma, entra todo mundo aqui. Gente, pensa num... O quadradinho era assim. Eu não sei como a gente entrou, mas ficou tudo ali empilhadinho, esperando que esse menino chegasse. E ele se enrolando, e ele se enrolando, e se enrolando. Mas em um determinado momento, chega o Emanuel, e aquilo chamou a atenção. O fórum, as salas do lado, eles ficaram assim, totalmente focados naquilo ali. E logo que eles receberam ele, começou um alvoroço de foto para lá, imagem para cá e foto para cá. E nós recebendo foto e vendo tudo aquilo acontecer. E logo que saiu, todo mundo queria saber quem que era esse menino, quem que eram os pais, quem que era essa criança. Era funcionário do fórum. É ele, deixa eu bater foto. Eu só via a Ana fazendo assim, para cá e para lá, para cá e para lá, né? E gente, e eu fiquei impactado pelo seguinte. Quando nós temos o filho que Deus nos dá, e ele é da promessa de Deus, ele vai fazer diferença por onde ele for. Né? E eu vi no Emanuel isso. Ele fazendo diferença por onde ele passou lá dentro. Contagiou. E isso me chamou muita atenção, porque ele não veio esse mundo à toa. Ele veio para contagiar. E o nome dele, Emanuel Levi, é justamente isso. Nada mais é do que Deus conosco, unido, ligado, aliançado. Esse é um menino, filho da promessa, que Deus confia na mão de vocês. Não só de vocês, mas de todos os familiares, amigos que estiverem, e de cada um de nós. Porque ele vai ser parte da nossa família agora, como cada um dos pequenos que aqui chegaram e fazem parte. E nós temos uma certeza e convicção, que Deus separou ele para vocês serem pais dele, para vocês serem bênção na vida dele e para vocês profetizarem as maravilhas dele na vida do Emanuel. E tudo aquilo que vocês um dia falaram para mim, eu agora vejo assim, agora está na mão de vocês. Eles falaram, nós queremos um filho, nós queremos alguém que a gente possa cuidar, amar e levar diante da presença de Deus em todos os passos da sua vida. E quando eles declararam isso, eu vi a mão de Deus operando sobre vocês. A Bíblia fala no Salmo de número 127, no verso 3 o seguinte, que os filhos, eles são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos nascidos na sua juventude. E é isso que Deus colocou nas suas mãos. Ana e Diego colocou flecha na sua mão. E agora vocês estão preparados para direcionar o Emanuel, para viver uma vida nessa sociedade, neste mundo, e por onde ele for, nós vamos ver a glória e a graça de Deus se manifestando sobre ele. Amém? E por isso nessa noite nós queremos apresentá-lo ao Senhor. Não como foi lá naquele filme, né? Do Rei Leão. Eu já vi vídeos que o pai pega, o pastor levanta assim. Eu não vou fazer isso. Misericórdia, né? É muito pequenininho. Mas nós queremos abençoá-lo nessa noite. Vou convidar a pastora para vir aqui nesse momento. Vou convidar a igreja a se colocar de pé. Quer segurar ele primeiro? Ou eu? Não chore, Manuel. Eu não vou te beliscar. Vou pegar aqui assim, ó. Pra mim é melhor. Peguei você. Naquele dia não deixaram eu te pegar. Né? Aqui. O pastor segura direitinho. Pronto. Não fique bravo. Vamos orar? Pastora?
Igreja, estende a sua mão, pais, parentes, pode estender a sua mão para ele, abençoando cada palavra que nós vamos pronunciar para te abençoar, pequeno, e declarar a vitória do Senhor, ok? Sim, Deus. Que o Senhor o abençoe grandemente. Que o Senhor, ó Deus, cuide dele a cada dia. Que o Senhor dê saúde, força. Que o Senhor, ó Deus, o faça prosperar por onde ele for. Que ele se torne um grande homem de Deus. E, Senhor Jesus, também que os pais tenham sabedoria. Que o Diego, a Ana, recebam toda a sabedoria, orientação e direção que vem do Senhor. Também os avós, os amigos, os familiares, todos aqueles que, Senhor Jesus, se comprometem a estar aqui, Senhor Jesus, a cuidar do Emanuel Levi. Ele chegou num lar onde ele vai receber muito amor, muito carinho que vem do Senhor. Mas principalmente ele vai receber da tua palavra, Pai. E eu o abençoo assim, em nome de Jesus, e consagro ele a ti, Pai. O Senhor, ó Deus, recebe esta criança nesta noite. E qualquer, Sim, Pai, Senhor em Jesus, nome de intenção contrária, ó Pai, sobre a vida dele, já cai por terra em nome de Jesus. Porque ele é consagrado a ti, Senhor. Pai. Ele é teu, ó Pai. Nós apresentamos ele a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo, pequeno, e declaro sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Que sobre a tua vida haja passos de vitória e de bênção. Que os teus choros hoje, que às vezes deixa a mãe e o pai inquietos, nós sabemos que você é separado e escolhido do Senhor. Nós te abençoamos e declaramos que todos os teus passos serão guiados e dirigidos por Deus. E assim oramos, te abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Quer ver, ó? Ele vai no colo da mãe, olha só. Ó. Pronto. Aí. Prontinho. O colo do pastor é quentinho, mas não é fofinho, que nem o da mãe. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado por vocês terem vindo. Depois ainda, ó, tá vendo? Olha só. Pode sentar, queridos. O colinho da mãe, o cheiro da mãe é diferente, né? Que benção. Eu não me incomodo, quer chorar? Choro é saúde. Aquele dia eu não consegui pegar ele porque todo mundo queria e a Ana segurou ele de um jeito assim, ó. Ninguém tira mais, né? Agarrou ele de um jeito que foi maravilhoso. Amém, que bom temos recebido essa bênção aqui na nossa casa. Eu quero convidar os pequenos, onde é que estão os pequenos, grandes, futuros homens e mulheres. Nossa, como é que você está, amigo? Nossa, amigo, como é que você está? E aí, Pedro do Grau? E aí, Cecília, você está? Nossa, Rosivaldo, Malu, Ana. Hoje eu vim ver você dançar, Ana, para ver se estava fazendo direitinho. Fiz tudo direitinho. Nossa, como é que você está, irmã? Firme, forte. Todo mundo com a mão assim, então, bem Jesusinhos. Olha, tá tudo Jesusinho, com o olho fechado. E sem correr hoje, para não cair. Beleza? Todo mundo olho fechado. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela vida de cada um desses pequenos. Que o Senhor use a vida deles agora para receber a Tua palavra. Use os nossos professores e professoras, que vão ser a Tua voz na vida de cada coração aqui. Nós abençoamos vocês e declaramos as mais ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Aí, Amém. 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 amém? Sem correr, vai devagarzinho aqui. Vai lá, Davi, na salinha, com calma. Isso. A EM é nova, essa eu não conhecia. Amém? Vamos nós aqui continuarmos na presença de Deus. Quero agradecer a todos vocês que puderam estar na semana
passada lá no acampamento. Deus tem sido bondoso, amoroso com a gente e nós conseguimos ter um tempo especial. Esses dias têm sido dias que a gente está todo mundo voltando às atividades, depois de um longo feriado também. Mas a gente está feliz de poder louvar e adorar a Deus juntos. Nós estivemos ontem celebrando a bodas de ouro do nosso sogro, meu sogro, né? Pai da pastora, mãe da pastora. Então, eles não estão aí presentes, vocês podem estranhar. A gente está com a família o dia todo, uma correria nesses dias. Então, tudo tem sido assim muito agitado para nós, mas ficamos felizes de poder também celebrar esse momento com eles. E isso também trouxe uma revelação de Deus para nós com relação a vivermos um tempo de bênção do Senhor. Mas antes de eu trazer a palavra, eu tenho uma oração junto com vocês que vai aparecer aqui, ó. 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria que então que você pudesse acompanhar comigo o Salmo de número 103. Salmo 103. Está bem facinho de encontrar, o livro de Salmos. Mas nós queremos trazer aqui uma palavra de Davi. Quem achou, diga eu achei. Nossa, vocês estão rápido. Olha o que esse salmo fala. Acompanhe comigo. Não percam ele de vista. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem os retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Amém? O versículo 2 fala de algo muito interessante. Ele diz assim, ó: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Olha só que tremendo. Ele está pedindo para nós, né? Nós estamos falando com o Senhor aqui através dessa palavra, e Davi fala assim: Senhor,
não esqueça de nenhuma bênção sobre a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? E hoje eu quero falar para vocês, eu quero trazer uma palavra aqui para nós, bem simples e clara, que nós precisamos ser gratos nas bênçãos. Diga assim, eu preciso ser grato na bênção. Você é abençoado? Amém? Você foi abençoado hoje com o quê? Diga aí para nós. Eu fui abençoado com vida. O que você falou, Natália? Você falou uma coisa. Churrasco, trabalho. Com o que você foi abençoado hoje? Comunhão, o que mais? Pescando? Descansando? Pescando também é abençoado, por que não? Não é? A gente é abençoado fazendo também, né? O tempo de lazer, em tudo nós temos bênção de Deus. E a gente precisa ser grato. Muitas vezes nós não estamos sendo gratos como deveríamos ser. Mas aqui Davi está falando para nós, não esqueçam de ser gratos. E quando nós começamos a ler o texto aqui, parece longo, mas ele está dizendo assim, bendigam ao Senhor. A nossa alma precisa dizer, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor tem nos favorecido, obrigado que o Senhor está cuidando de nós, obrigado que os nossos passos são direcionados por Ti. Você veja como o seu passo é direcionado. Você podia estar andando e de repente você pisar, está andando na calçada e de repente você pisar numa bomba. E você vai falar assim, nossa, quem que pôs uma bomba aqui? Você já imaginou lá nesses países onde tem guerra, que eles colocam bombas, né, minas escondidas na areia, e as pessoas às vezes têm um trecho assim longo que podem andar, mas elas têm a dificuldade de caminhar por ali, por quê? Aqui é um campo minado, como que eu vou passar por aqui? E nós muitas vezes, nós não estamos observando que esses pequenos detalhes, nós vemos as bênçãos de Deus em tudo. E quando nós olhamos e vemos a bênção de Deus operando, tudo muda, tudo traz algo diferente. Mas quando nós não temos uma mente, um coração grato a Deus, nós estamos começando a ter uma memória espiritual que está começando a ter algumas panes. E quando a nossa memória espiritual começa a esquecer de ser grato a Deus, nós estamos tendo o problema de crer no poder que o Senhor tem sempre manifestado sobre a nossa vida. Nós muitas vezes estamos deixando de lembrar o que Deus tem feito por nós. Nós cantamos ali a música, a primeira música, abra-se o mar. Você sabia, o povo de Israel caminhou no Egito, caminhou no deserto, e o Senhor trouxe livramento da escravidão, de todos aqueles anos, 400 anos de escravidão, e o Senhor trouxe livramento para eles, trouxe libertação para esse povo, e eles viram milagres acontecer, eles viram o livramento acontecer, eles viram a promessa acontecer. Mas sabe o que aconteceu com o caminhar deles no deserto? Eles começaram a esquecer o que Deus fez. E aí começaram a entrar num período de murmuração, reclamando que não tem água, que não tem alho poró. Até parece que a gente come alho poró todo dia, né? E eles não tem alho poró, não tem cebola, não tem aquilo que a gente gosta, porque nós estamos no deserto. Por que eles começaram a reclamar? Porque eles começaram a ter uma memória espiritual apagada. Eles deixaram de agradecer, eles deixaram de lembrar tudo aquilo que Deus fez nas suas vidas. E um dos primeiros pontos que eu quero deixar para vocês aqui, eu e você, todos nós precisamos ser gratos e lembrar das bênçãos de Deus. Diga para quem está ao teu lado assim, eu e você precisamos ser gratos e lembrar das bênçãos de Deus. Porque quando a gente esquece o que Deus fez, nós permitimos que a incredulidade entre dentro de nós. Então eu não posso ser um homem, uma mulher incrédulo. Ah, mas eu esqueci. Vou dar o exemplo do Diego e da Ana. Eu falei a vocês aqui que eles demoraram quanto tempo para chegar à bênção? 6 anos. Não é 6 horas, não é 6 minutos. 6 anos.
lembro que eu conversava com eles, há um tempo atrás, eles falavam assim, pastor, nós já estamos um tempão. E nada. Ninguém liga, ninguém fala nada. É tudo mudo. Será que Deus tem algo para nós? Se Ele falou, Ele vai cumprir. 6 anos. Não esqueceram da promessa. Não esqueceram da palavra. Quando eles ligaram para mim, o que eles falaram para mim? Lembra daquele dia que Deus usou você para falar esta palavra? Eu esqueci, porque eu não vou lembrar. Porque eu tenho muitas palavras às vezes que Deus entrega. Mas eles tomaram posse da promessa. Eles receberam a palavra e falaram assim, essa bênção é minha. Nós vamos tomar posse dela e ela vai se cumprir. Bênçãos de Deus acontecem quando eu tomo posse. Quando eu digo assim, eu pego nas minhas mãos essa bênção e ninguém tira mais de mim. Amém? Não deixa a incredulidade entrar por causa do esquecimento. Só porque está demorando. Não está demorando. Deus está agindo. Diga assim, Deus está agindo. Deus está agindo. Fala de novo. Deus. Se Deus falou algo a você, prometeu algo a você algum tempo atrás, Deus está agindo. E a promessa vai se cumprir. Amém? Uma segunda situação que eu quero deixar a vocês, está lá em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir junto lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Quem achou, diga, eu achei. Ainda não acharam, só 1, 2. Amém? Acharam? 1 Tessalonicenses 5, 18 fala assim, ó. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é para fazer? Dar graças. Gratidão é vontade de Deus. Diga assim, gratidão. Gratidão. De novo, gratidão é vontade de Deus. O que o Senhor está falando aqui para nós? Ele está colocando bem claro, tem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Não, Deus não está dizendo assim, ó, você dê graça apenas quando você for feliz, quando você receber alguma coisa na sua vida. Ele não está falando isso. Ele está falando para nós assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias. Agorinha há pouco, quase a Elizabeth caiu. Ela deu um giro assim. E eu pensei, meu Deus, e agora? E eu vi que ela permaneceu de pé. O que a gente tem que fazer? Dar graças. Pastor, mas ela ia cair. Não, ela não caiu. Veio o equilíbrio, o Senhor segurou, e a gente precisa dar graças. Tem gente que gosta de ficar contando assim, eu quase morri. Todo dia, eu quase sofri um acidente. Você acha isso legal? Não. Mas pastor, eu tenho que dar graças? Sim. Dê graças que você teve livramento. Dê graças pela casa que você tem. Dê graças que a tua casa tem janela que circula o ar. Porque tem gente que fica, não tem ar-condicionado, não tem no seu... Ora, para com isso. Vai no restaurante, pede batata e vem polenta. Hã? Mas eu pedi batata. Ou quando você vai tomar um café na cafeteria ou na panificadora e não vem totalmente quente o café. Eu conheço gente assim, ó, põe, ui, que café gelado. Para que isso? Dê graças que você está ali tomando café, sabe o que você pode fazer? Querido, você poderia esquentar minha xícara de café um pouquinho mais? É que eu gosto dele bem quentinho, com toda a educação, com todo amor. Você não precisa murmurar, não precisa fazer careta, não precisa maldizer as pessoas que estão trabalhando. Elas estão trabalhando, estão servindo. O que Deus quer de nós é que a gente tenha um coração grato.
Grato por tudo que acontece à nossa volta, porque Ele está agindo, Ele está cuidando, Ele está operando sobre nós. E gratidão, muitas vezes a gente acha assim, não tem nada a ver na nossa vida. Vocês sabiam que gratidão é um ato de obediência? Quando temos um coração grato, nós estamos tendo uma atitude de obediência, e isto nada mais é do que olhar e ver assim que Deus quer que isso aconteça através da minha vida e da sua. Quando Ele diz que é para a gente dar graça, Ele está falando assim, viu? Sejam obedientes a essa palavra, sejam gratos. Ontem estávamos lá na festa, um pouco antes de começar, né, amor? Aí o Isaac chegou para a pastora, falou bem assim, mãe, você parece a Barbie. Eu falei, nossa, eu tenho uma Barbie em casa. Daí uns maldosos falaram assim, você é o Ken? Não, eu sou o Júnior que conquistou a Barbie. Viu? Eu tenho que ser grato. Entendeu? Grato a Deus que Deus olhou para mim e falou assim, achei graça em você, filho. Vou lhe dar um presente precioso. E me deu a minha esposa. Sou grato pela vida dela. Sou grato que com ela eu tenho uma família, tenho a nossa casa, os nossos filhos. É bênção de Deus. Se tem uma coisa que eu estou feliz nesses últimos dias, é que a grama da minha casa pegou, gente. Porque toda vez que eu plantava a grama, a desgraça da grama não dava certo. E agora a grama está verdinha que eu não quero nem cortar. Eu falei, vai que eu corto e o negócio estraga, né? Deixa ela assim. Tá lá um gramadão grande. Eu falei assim, nossa, deu certo, tudo certinho. Eu sou grata a Deus porque eu sempre vi terra. E a pastora falava, tem que fazer alguma coisa, mas toda vez que eu plantava, eu jogava dinheiro fora, não pegava, não dava. E essa última vez eu fiz um tratamento no terreno, eu joguei tudo que podia jogar. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo. E eu sou grata a Deus, porque eu chego e vejo aquele gramado verde, eu falei, eu consegui. Eu consegui. O Raí chegou lá em casa e falou assim, nossa, pastor, gramadinho verde, plantinha. Eu falei, pois é, tá aí, Raí, ó. Deu certo. Não foi? Falei para você. Mas a gente precisa ser grato em tudo. Porque a gratidão, irmãos, não é uma decisão. A gente precisa... Gratidão, ela é uma decisão. Ela não é uma emoção. Eu sou grato porque eu quero ser grato a Deus. A gratidão, ela é fé. Eu preciso crer que vai acontecer. Não é um sentimento. Gratidão é você ter uma maturidade espiritual dentro de você, de dizer assim, eu sei que Deus está agindo comigo, eu sei que Deus está operando e sei que Deus vai fazer a sua obra acontecer. Basta eu confiar, basta eu obedecer e eu vou ver a manifestação da sua graça. Nós precisamos ter um coração grato. Diga assim, eu preciso ter um coração grato. Essa semana agora vai acabar o mês. E tem gente assim, meu Deus, está passando muito rápido. Meu Senhor, já está na Páscoa. Não, nós não estamos na Páscoa ainda, tá? Seja grato cada dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver o dia a dia, assim. E dizer, obrigado Deus, porque o Senhor tem nos dado isso. Sou grato porque temos saúde. Sou grato porque o Senhor é fiel. Sou grato porque o Senhor está operando tal coisa. Sou grato porque o Senhor está agindo de tal maneira nas nossas vidas. E gratidão não é só quando ganhamos uma bênção. Gratidão está envolvido todas as circunstâncias. Amém? Terceira situação que eu queria deixar para vocês. Em Lucas, no capítulo 17, lá eu não vou ler, mas esse texto fala sobre os 10 leprosos. Vocês lembram dessa passagem? Haviam 10 homens leprosos que estavam lá, não conseguiam receber cura em nada. E Jesus olha para eles e eles recebem a cura. E eles saem saltitantes, felizes da vida. Nós vamos curados, e olha aqui, estamos limpos. E Jesus fala, vai lá e conta lá para os líderes de vocês, que vocês foram curados. E eles saem felizes da vida e tal. Mas algo nos chama a atenção nessa história, é que um desses homens volta até Jesus. E ele faz o quê?
ele agradece. E sabe, a gratidão, ela revela quem realmente reconhece Jesus na sua vida. Quando nós somos gratos e nós voltamos para Jesus e dizemos assim: se hoje eu fui abençoado novamente, é porque eu reconheço você, Jesus, na minha vida. Eu reconheço você, Pai eterno, que está cuidando de mim, que está olhando para mim, mesmo que eu esteja afastado ou esteja perto do Senhor, o Senhor olha para mim. Esse homem leproso que volta para agradecer Jesus, ele faz aquilo que todos nós deveríamos fazer, porque o milagre aconteceu na vida dele. Foi algo assim, pá! A bênção chegou na vida dele, pá! Mas vocês sabiam que muitas pessoas recebem milagres, recebem bênção, mas não são gratas a Deus. Eles já estão acostumados com os milagres, eles já estão acostumados com as bênçãos. Ai, pastor, tem que agradecer todo dia pela minha mãe, pelo meu pai? Sim. Tem que agradecer todo dia pelo arroz e feijão? Sim. Tem gente que tem preguiça de falar assim na hora do almoço, antes de comer: vamos orar, agradecer a Deus pelo prato que temos de comida? Como tem dificuldade de orar para dizer assim: obrigado, Deus, por esse alimento, pela tua provisão, obrigado pelo teu cuidado, obrigado que o Senhor tem dado muito mais do que nós precisamos. Porque a pressa de comer, ou a vergonha do ambiente onde eu estou, as pessoas vão me olhar, as pessoas vão ver eu orando, o que é isso? Quando nós temos um coração grato, nós temos um coração que vai sempre entender que é a Ele que eu dou a gratidão, pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua presença na minha vida. Amém? Olha para o teu sapato. Fala assim: obrigado, Deus, que eu tenho esse sapato. Você veio com um sapatinho bom hoje aí, não veio? Ainda vim na igreja, eu vou com um sapatinho bom. Mas amanhã você tem aquele coturnão lá do dia a dia, né? Aquele sapatão de guerra. Não, esse aqui eu... Ontem a gente estava tudo vestidinho de terno, sapato. Eu pensei que eu não ia andar mais ontem à noite. Fazia anos que eu andava com sapato assim, com sola de sapato duro, né? Meu Deus do céu. Eu falei: glória a Deus por esse sapato que me deixou assim. Mas a gente celebra a Deus e fala obrigado que a gente teve essa oportunidade. Sempre agradeça a Deus. Amém? Outra situação, Filipenses. Se você abrir aí a sua Bíblia, voltar um pouquinho da onde você estava em Tessalonicenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Lá temos uma outra situação. Vocês sabiam que a gratidão protege o coração da ansiedade? Que hoje a ansiedade ela está correndo solta aí, né? Mas quando temos um coração grato, a gratidão ela protege a gente da ansiedade. E olha só o que diz Filipenses 4, do versículo 6 até o 7. Diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade, ela olha para o futuro com medo. Quando nós temos um coração, uma atitude ansiosa, nós olhamos para o futuro com medo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, com esse salário que eu tenho, com esse trabalho que não vai, essa casa não vai ser construída, não vou conseguir reformar, não vou conseguir comprar, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? A ansiedade vai fazendo isso com a gente. E quando nós fazemos pedidos a Deus, sem gratidão, nós vemos a ansiedade acontecer. Mas quando nós também vemos pedido com gratidão a Deus, a paz ela entra dentro de nós. Se eu permanecer com a ansiedade, não vou chegar, não vou conseguir, não vai dar certo, e não sei o quê, é a ansiedade que está tomando conta. Mas quando eu peço ao Senhor: Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu estou aqui, e mesmo que eu não chegue hoje,
o Senhor está na frente. E a paz começa a entrar dentro do nosso coração. E isto Deus quer ver em cada um de nós. A gratidão, ela olha para o passado e ela vê fidelidade. Quando a gente é grato, você vai olhar lá para trás e vai dizer assim, que legal, que bênção. Ver a bênção que o Senhor tem manifestado na nossa vida. Quando a gente tem essas cerimônias de casamento e tal, aniversário, a gente reencontra pessoas que há anos a gente não vê. E quando você olha para eles e vê, e você começa a conversar, e começa a lembrar o que Deus fez, é tremendo. Aí você é assim, glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus está agindo e operando. Glória a Deus que... Ontem eu conversei com uma senhora que durante muitos e muitos anos eu fui pastor dela. E ela chegou e falou assim, pastor, você continua do mesmo jeito. Eu falei, glória a Deus, que bom se todo mundo olhasse para mim assim. Eu falei, que mais que a senhora vê? Continua belo, grande homem de Deus. Até o seu cabelo continua do mesmo jeito. Eu falei, continua, irmã. Vou ficar a noite inteira conversando com a senhora. Por quê? Ela começou a lembrar situações lá de trás. Lembra quando acontecia isso? Lembra desta palavra? Lembro. Sabe, tinha uma coisa que ela fazia para nós. Não é cantar vocês, tá? É uma coincidência que surgiu agora. Mas ela, toda Páscoa, ela preparava uma coisa para nós. Era incrível. Ela chegava, ela preparava um bolinho, ela preparava toda vez. Natal, toda vez ela preparava algo. Eu falava assim, como que pode isso, né? E ela falava assim, pastor, eu continuo orando por vocês. Mesmo vocês estando em outro lugar, mesmo vocês servindo, eu agradeço a Deus porque vocês foram bênção na minha vida e na minha família. Quando a gratidão está dentro de nós, nós olhamos para o passado e nós vemos a fidelidade de Deus. Porque eu posso não estar com ela, eu posso não caminhar com ela, mas ela continua abençoando a nossa vida. Isso é bênção. Às vezes pensa assim, mas não tem um dinheirinho por trás? Que dinheiro, gente? A gente fica só olhando a questão material. Nós precisamos olhar o coração, a vida de cada uma dessas pessoas. Como Deus opera e como Deus faz. Quando nós temos gratidão no nosso coração, nós não olhamos a falta das coisas, nós olhamos a provisão de Deus. Aí está faltando isso? Não, mas nós temos isso aqui. Quando nós temos a gratidão dentro do nosso coração, o medo não domina a gente. Por quê? Porque a gente confia em Deus. A gente confia no Senhor. Quando a gratidão está na nossa vida, não tem preocupação que vai perturbar a nossa vida, porque eu descanso em Deus. Então eu posso passar por essas coisas, até posso, mas lembre-se, se eu continuar preocupado, eu não vou descansar. E se eu não descansar, eu não vou ter uma atitude de gratidão a Deus. Mas quando eu entrego tudo na mão dele, eu descanso e espero. E Deus vai fazer. Se eu tiver com medo, eu vou falar, pera. Não tenho que ter medo, coisa nenhuma. Eu tenho que confiar que o Senhor está comigo. Nós precisamos confiar. Tome posse do que Deus colocou na sua vida. E seja grato. Amém? E uma última situação que eu queria deixar para vocês. Gratidão é um estilo de vida espiritual. Diga assim, gratidão é um estilo de vida espiritual. Se a gente voltar aqui em Colossenses, a página da frente onde vocês estão, o capítulo 3, o versículo 15 até o 17, fala assim, ó, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Faça tudo em gratidão a Deus.
Tudo para o Senhor. Paulo está nos ensinando a ter uma atitude de gratidão. Atitude no falar, ser grato no falar, ser grato no agir, ser grato no trabalhar, ser grato no servir, ser grato a Deus no viver. Quando você olha o pão que você carrega aqui, ó, tem uns que tem pão caseiro e outros tem o pão de centeio. Aqui, fica levando para todo lugar, certo? Não reclama, seja grato a Deus que você tem um físico diferente. Amém? Se você tem problema com o seu cabelo, agradeça a Deus que ainda tem. Tem os irmãos que ficam, né, José? Lustrando. Mas do José tem cabelo, é que o José é o estilo do José assim, né, José? O Kleber também é igualzinho, é estilo, gente. Já o Felipe tem cabelão, não é? O Rosnaldo. Nós precisamos ser gratos. Agradeça. Agradeça no trabalhar. Quando amanhã você for trabalhar, não levante assim, mas segunda-feira ainda, eu já queria que fosse sexta. A vida não é só praia. Se quer que seja praia, vai morar na praia. Vai ter praia todo dia. Não é verdade? E mesmo que você more na praia, você não vai todo dia na praia. Porque eu já morei na praia e a gente não vai todo dia na praia. Porque você enjoa. Mas seja grato no teu trabalho. Você vai lá cortar cabelo? Né? Tem um caminho, o Christian faz o caminho em volta da cadeira assim. E vai e volta o dia inteiro aquilo. Seja grato. Seja grato no falar. Você, amor, é uma bênção. Você é maravilhosa. A gente não faz. O pastor fala, ensina. Eles falam assim, essa conversa de ser grato é pura balela, pura conversa fiada. Não é. Seja grato no falar. Quando você pegar a tua conta bancária e abrir e falar assim, misericórdia, obrigado Deus que tem esses valores, graças a Deus. Seja grato. Vamos ser gratos naquilo que Deus tem nos dado. Vamos ser gratos naquilo que o Senhor pede a nós. No agir com o próximo, seja grato. Eu sou grato a Deus que a gente conseguiu fazer o acampamento de famílias. Sabe? E em todas as circunstâncias do que aconteceu, a gente é grato a Deus por tudo. Por quê? Porque a gente viu Deus ali agindo e operando. A gente fica dando, eu gostei muito do exemplo que a pastora deu lá. Ela pegou um papel, um guardanapo, mostrou branquinho e falou, olha assim, tá vendo como é que é aqui, branquinho? Daí ela foi lá e fez um pontinho preto. O que você está vendo? Aí as pessoas na hora, não viram mais o papel, viram o pontinho. E muitas vezes a gente está olhando na nossa vida o pontinho que está lá incomodando a vida da gente. O pontinho perto do ambiente todo é nada. E nós precisamos olhar assim, para de ficar olhando os pontinhos que só estão ali por um momento. Olhe o todo das bênçãos e maravilhas que vocês têm à sua volta. Olha o que Deus está operando e o que Deus está colocando. E isto não pode ser vivido em momentos da nossa vida. Isso precisa ser vivido no nosso dia a dia. É um estilo de vida. Lá eu lembro que eu falei para os jovens no acampamento que a gente precisa ser grato, a gente precisa ser servo de Deus em tudo que faz. Sabe, em casa, quando você tem que arrumar a sua cama, você precisa ser grato a Deus. Quando você precisa arrumar o seu guarda-roupa, a gaveta que você guarda as suas coisas, a louça que precisa ser lavada na noite, para que você acorde no outro dia e veja aquela pia limpa, bonitinha, para tomar um café maravilhoso cedo, te dá um ânimo. Agora imagine você acordar cedo e ver a pia cheia de prato, copo, panela suja. Quem que gosta? A gente precisa ser grato a Deus no agir. Que bom que a gente tem, que bom que dá para fazer, que bom que dá para pegar, que bom que a gente pode se levantar, que bom que eu posso servir, o que eu posso te ajudar, como te ajudar. Aliás, vou desafiar vocês essa semana. Você servir alguém essa semana. Ajudar alguém.
Não é ajudar assim com um monte de coisa. Servir. Eu quero ajudar alguém essa semana. Pode ser um irmão aqui da igreja, uma irmã da igreja. Às vezes precisam de carona, às vezes precisam de alguma coisa. Eu quero servir. Ser grato a Deus que eu posso ajudar alguém, que eu posso manifestar amor através dessa ação. A gente precisa muitas vezes ter atitudes de colocar em prática. Nós não colocamos em prática. Nós queremos receber, mas nós não fazemos aquilo acontecer. E eu quero dizer a vocês, muitos hoje, vou colocar assim, como é que é esse pessoal que fica dando palestra, hein? Coaching. Os coachings, eles falam muita coisa. E só acontece se a pessoa colocar em prática o que ele vai fazer, o que ele falou. Se você ouviu, aí tem uns que fazem assim, ó, eu vou fazer, mas só até um pedaço. Não. Eu lembro que quando eu comecei dentro da visão celular, eu lembro que o pastor que cuidava da gente, ele falava assim, ele colocou uma frase que eu carrego isso comigo. Ele usou o termo assim, se você vai entrar dentro de uma visão para a sua vida, dentro de um propósito, e ele já existe as formas de trabalhar, vá na fonte. Aprenda na fonte como é, para que você possa desenvolver o projeto que Deus tem de uma forma bem sucedida. Por exemplo, você quer vender sorvete, mas não é pegar vender sorvete assim. Eu vou lá, compro o sorvete, coloco dentro de um carrinho ou dentro de um negócio e vou vender. Não, eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso entender como que é o processo. Como que faz? Da onde vem? Qual é o trabalho? Como que chega a isso? E eu fiquei assim, nossa. Por que eu estou falando de sorvete? Esses dias eu vi um documentário sobre sorvetes de uma empresa mundial. Eles vendem milhões de sorvetes por dia. E todos os sorvetes são feitos da mesma forma, dentro da mesma... é que fala, linha de produção. E se um sai errado, para tudo. Se um sair errado, a posição do chocolate no sorvete, para tudo. O ambiente tem que estar assim, tudo igual, do começo ao fim. E eu fiquei olhando assim, e as pessoas acham que é só pegar o sorvete, colocar e sair vender. Não é. Você precisa saber como é que faz, de onde vem, como que chega. E quando você faz isso, você começa a servir, a aprender, para poder entregar o melhor. Nós queremos ser bem-sucedidos em tudo que fazemos, mas precisamos mergulhar, entender, para que possamos depois dizer assim, obrigado Deus, que o Senhor me levou lá a aprender desta forma, a conhecer deste jeito, para hoje poder ser bênção na vida do próximo. Isso é gratidão a Deus. Gratidão é falar, agir, trabalhar, servir e viver. Não deixe o orgulho, não deixe as comparações, não deixe o esquecimento atrapalhar você de poder receber as maravilhas do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. E com certeza você deve ter alguma área em que você está sendo falho em termos de gratidão a Deus. E eu queria muito que você fosse muito honesto com o Senhor agora. E você mesmo falar para Deus assim, Deus, eu hoje quero te dizer que eu estou aqui falhando nesta área. E eu sei que o Senhor olha para mim, eu sei que o Senhor está agindo sobre mim, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Por isso eu vou pedir para que você feche seus olhos por alguns instantes. E que você agora seja honesto, como eu falei. Qual é a área da tua vida desse tempo que nós conversamos aqui? Que eu não estou sendo grato a Deus como deveria ser. Não sei se você está sendo uma pessoa que tem murmurado, tem reclamado. Às vezes você tem sido uma pessoa que não tem nem falado com Deus sobre isso. Às vezes você esqueceu tudo que Deus já fez na sua vida. Às vezes você acha que Deus não está nem aí para você. E eu quero te dizer algo, Deus ele olha assim para você.
Deus, Ele está olhando e vendo cada decisão, cada palavra, cada passo da nossa vida. E basta a gente confessar e dizer: Senhor, me perdoa porque eu estava agindo desta forma. Me perdoa porque as minhas ações estavam me levando a deixar o Senhor de lado. Me perdoa, Deus, porque nós queremos viver junto com o Senhor, debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua presença, com as palavras vindas diretas do Senhor ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, viver as maravilhas, os milagres, as promessas do Senhor na nossa vida. Hoje nós testificamos aqui diante desse altar, que quando nós tomamos posse da promessa, nós vemos ela se cumprir. Quando somos gratos ao Senhor, mesmo nos momentos em que achávamos que nunca iríamos conquistar algo, o Senhor trouxe a bênção e a maravilha sobre a vida de seus filhos. Hoje estamos aqui diante do Senhor para dizer: Pai, eu creio que o Senhor continua a me amar, a me abençoar, e que tem muitas e muitas coisas a serem concretizadas na minha vida. E por isso, nosso coração se alegra de poder estar na Tua casa e de poder dizer assim: obrigado, Deus, que o Senhor me dá a oportunidade de ouvir esta palavra. Obrigado, Deus, que o Senhor me dá a oportunidade de vir na casa do Senhor junto com os demais, para louvar, adorar e receber as Tuas bênçãos. Senhor, eu quero ser grato a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor sobre a minha vida. Eu quero Te agradecer, Jesus, porque Você nunca desistiu de nós. E que o Senhor, ó Pai, quer muito que cada um aqui, possa sempre se encontrar com o Senhor todos os dias e ser grato pela Sua bondade, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, pela Sua presença, pela Sua palavra que tem se cumprido sobre nós. Hoje, nesta noite, o nosso coração se enche de alegria em saber que o Senhor está aqui, em saber que o Senhor está operando em cada um de nós, em saber que o Senhor está cumprindo o Teu propósito, os Teus planos sobre a nossa vida. E hoje, nessa noite, eu sei que o Senhor está também tirando de cada coração toda aquela culpa, toda aquela situação de que nós não estávamos sendo gratos a Ti como deveríamos ser. E agradecer, porque o Senhor tem estado presente, cuidando, abençoando, abrindo portas e fazendo, Pai, com que as Suas maravilhas continuem a existir sobre nós. Eu Te dou graças por isso. Eu Te louvo, Pai, em nome de Jesus. E eu queria pedir que você agora, nesse instante, você pudesse agradecer a Deus. Agradeça a Deus, falando para Ele assim: Pai, eu quero ser grato a Ti hoje, porque o Senhor tem me dado isso, o Senhor tem me abençoado aqui. Fala para Ele, o que Deus tem te agraciado, o que Deus tem te abençoado. Fala assim: eu te agradeço pela família, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pelo trabalho. Fala para Ele. Deus quer ouvir as nossas palavras de gratidão. Eu vou deixar você falar, vou deixar que você coloque diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ouve, Pai, cada coração, Jesus, cada coração grato a Ti, corações, Deus, que Te amam, Te amam, Te amam, Te amam, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado pela casa, pela família que eu tenho. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor movimenta na nossa vida. Obrigado pelo suprimento dentro da nossa casa. Obrigado, Deus, pelas vestes. Obrigado porque o Senhor tem nos dado sempre tudo que nós precisamos, no tempo certo, na hora certa. Obrigado, Deus, porque nós participamos de uma família, de uma casa, onde nós nos encontramos semanalmente, onde nós adoramos, cultuamos ao Senhor. Eu Te agradeço por isso. Te agradeço por esse amor que o Senhor coloca sobre nossas vidas, esse amor ágape, esse amor de estarmos, ó Deus, sempre abençoando, cuidando, estar sempre ajudando, servindo a cada vida para o reino dos céus cada vez mais crescer e expandir sobre esta terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado familiares
irmãos, irmãs, tios, tias, vovó, para estarmos juntos, para estarmos, ó Deus, sempre vivendo esta comunhão e vivendo abençoando uns aos outros. Obrigado pelo ambiente de trabalho que o Senhor me dá. Obrigado pelo ambiente de estudos que o Senhor entrega nas nossas vidas. Obrigado, Deus, que mesmo diante das principais lutas hoje que talvez alguns enfrentam, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos feito ficar firmes, porque o Senhor está do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos dando a palavra. Obrigado, Deus, que nas circunstâncias mais doloridas da nossa vida, o Senhor está ali, estendendo a mão, abençoando cada um, trazendo a sua palavra sobre nós, fortalecendo o nosso coração a vivermos, ó Pai, dentro dos teus propósitos. Não deixa ninguém se perder, Senhor, porque tem atitude dura, porque às vezes nós temos o nosso coração orgulhoso. Que o Senhor, ó Deus, mude isso na nossa vida. Não deixe, Deus, o nosso eu dominar, mas que a tua presença domine cada coração, cada vida, para a glória do teu nome. Eu queria pedir que você coloque suas mãos no peito, assim, no seu coração. Eu quero te abençoar nessa noite. Pai, eu abençoo cada vida aqui nesta noite. Que este coração continue sendo teu coração, ó Pai. Que cada um de vocês recebam as bênçãos, as maravilhas do Senhor. Que os milagres do Senhor se manifestem todos os dias sobre cada um de vocês. Que os projetos de Deus se cumpram e com toda certeza fortalecerão suas vidas, seus corações. E farão com que a sua fé, o seu coração fique totalmente sempre voltado a esse Deus Pai tão gracioso, tão poderoso sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda a paz. E uma semana cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que todo o teu caminhar seja conduzido por Ele, para que você sempre dê todo o louvor, toda a honra a esse Deus tão precioso. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de poder estar na tua casa e ser abençoado pelo Senhor. É assim que nós oramos, gratos no nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. Que Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor. Dá um abraço em todo mundo antes de ir embora.